Capítulo 31, verso 18. Tem algo de Deus para nós essa noite. Aqueles que acharam, digam amém. Está escrito: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Meus irmãos, quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, há 3 tipos de linguagens que Deus vai palestrar conosco na Bíblia Sagrada. A primeira linguagem é a linguagem alegórica, ou seja, por alegorias, por símbolos. A segunda forma de linguagem é a linguagem figurada, por figuras, por sentidos figurados. E a última forma de Deus falar é na forma literal. O texto que ora lemos, Deus vai escrever literalmente com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Quando você medita na Bíblia, há pelo menos 3 vezes que Deus vai escrever literalmente com o seu dedo. A primeira vez é no livro do Êxodo, capítulo 31, verso 18. Deus vai escrever em 2 tábuas de pedra. A segunda vez que você vai encontrar Deus escrevendo é em Daniel, capítulo 5, quando o rei Beltesazar, após pegar as taças e triunfar para si, o texto diz que ele vai pegar os cálices consagrados trazidos do templo de Jerusalém para usar como um trunfo, como glória. O texto diz que ele vai pegar aqueles cálices e nele ele vai beber vinho para uma festa de 1000 de seus convidados. O texto diz que enquanto a festa acontecia, parte de uma mão misteriosa vai escrever na parede estucada do palácio. O texto diz que o rei empalideceu-se, perdeu a cor. As juntas de seus ossos tocavam uma na outra. Deus escreveu claramente ali com o seu dedo. A terceira vez que você vai encontrar Deus escrevendo é no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 8, após trazerem uma mulher para pegar Jesus em seu jugo, e esta mulher supostamente foi pega em ato de adultério. O texto diz que vão trazer essa mulher para Jesus, e ao trazerem essa mulher para Jesus, eles vão começar a fazer perguntas para Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles faziam as indagações, Jesus vai escrever com o seu dedo na areia. O texto diz que após findarem as perguntas e as indagações, Jesus ele vai falar uma das suas célebres falas. Qual? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O texto diz que um após outro vai jogar as pedras no chão e eles vão sair do maior para o menor. Eles vão se esvair até que vai ficar somente Jesus e a mulher. E Jesus vai perguntar para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? A mulher vai dizer: eu não sei. E Jesus diz para ela: tampouco eu não te condeno. Vá e não peques mais. No livro do Êxodo, capítulo 31, verso 18, Deus escreveu para ensinar. No capítulo de Daniel,
Capítulo 5, Deus escreveu para sentenciar. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, Deus vai escrever para perdoar. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Aqui no capítulo de número 31, Deus está instruindo o povo. Pois Israel, quando saiu do Egito, Israel teve 2 anos de seminário teórico, ou seja, acampado nas penínsulas do Sinai, na região montanhosa do deserto. Israel teve um seminário teórico de 2 anos. Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Esse é o seminário teórico. E depois 38 anos de seminário prático, até que morreu toda a geração murmuradora e se levantou uma nova geração que não havia murmurado do Deus Todo-Poderoso. Porque com Deus é assim: Ele primeiro te leva para o campo da teoria e depois te transporta para o campo da prática. Porque Evangelho, segundo a Bíblia, não é constituído de palavras persuasivas, mas sim de demonstração do poder do Espírito Santo. O texto diz que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a Moisés, e a Bíblia chama esta pedra de tábuas do testemunho, escritas quando Deus está instruindo a nação de Israel. As 2 tábuas que comportam os 10 mandamentos é o basilar de todos os preceitos, ordenanças e doutrinas de um Deus Todo-Poderoso. As tábuas, elas têm os 10 mandamentos. E o que são os 10 mandamentos? O decálogo é sobre os 10 mandamentos. O decálogo, que significa 10 ordenanças, é sobre os 10 mandamentos. O decálogo é que está toda a doutrina de um Deus Todo-Poderoso. Deus vai escrever minuciosamente tudo aquilo que o povo deveria fazer para servi-lo. Deus deu a Moisés os preceitos e as ordenanças para poder servir. E Deus deu através de Moisés o maior legislador que Israel já teve. Como o povo deveria se portar, como o povo deveria vestir-se, como o povo deveria conversar, como o povo deveria se portar, como o povo deveria casar, como o povo deveria se portar perante ao irmão, como o povo deveria perdoar, como o povo deveria julgar. Deus deu a Moisés minuciosamente tudo aquilo que o povo deveria fazer para se portar diante de um Deus poderoso. E esses preceitos estão baseados e sustentados nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. A primeira parte vai falar do relacionamento do homem para com o seu próximo. E a segunda parte vai falar do relacionamento do homem para com Deus. A cruz, ela tem 2 partes: a horizontal e a vertical. A horizontal fala do relacionamento do homem para com o próximo.
E a vertical fala do relacionamento do homem para com Deus. Ninguém pode dizer que está bem aqui se não estiver bem aqui. Quando Moisés ele vai receber as tábuas do testemunho, ele vai ter em suas mãos um grande tesouro. Mas pregador, um grande tesouro, meu amigo, se um quadro pintado por Monet vale milhões de dólares, se um quadro pintado por Mozart vale milhões de dólares, se o Santo Sudário de Turim, obreiro Lucas, que é uma riqueza extraordinária, vale bilhões de dólares, quanto não valeriam as tábuas escritas com a caligrafia do Deus Todo-Poderoso? Não tem como mensurar o valor monetário, não tem como calcular, pastor Fernando, quanto valeriam as tábuas com a caligrafia do Eterno. Por que as tábuas elas são chamadas de tábuas do testemunho? Primeiro motivo, a Bíblia diz que Deus escreveu e a escritura é vazada. Ou seja, quem estava de lá para cá lia, e quem estava de lá para cá também lia. E é aí que está o segredo. Qual? É que escrever na madeira, você escreve utilizando a ferramenta necessária. Você escrever na pedra, você pega um martelo e um ponteiro. Vai demorar, mas você vai escrever na pedra. Agora, vazar, mas pregador, eu também escrevo com um dedo na pedra. Eu também escrevo. É só você pegar o seu dedo, molhar ele numa tinta e você também vai escrever. Agora, vazar, perfurar, pega a palavra, é tábua do testemunho, porque só aquele que escreve em duas tábuas de pedra e vaza e perfura, só Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Segundo motivo, segunda razão por que elas são chamadas de tábuas do testemunho. Simples, porque ninguém tem, porque ninguém jamais terá uma caligrafia de Deus. É só olhar para a tua vida. Sabe por que tu estás aqui hoje? Louvando, adorando, bendizendo, mesmo na prova, porque tem gente na prova aqui hoje, mesmo no frio, com dificuldades no casamento, com dificuldades em casa, é porque um dia Deus escreveu em você. E quando alguém olha do teu lado, não tem dúvida, para escrever o que essa mulher está vivendo, eu só conheço um, Deus. Para escrever o que esse homem está vivendo, eu só conheço um. Para escrever o que você está vivendo, só o Deus Todo-Poderoso. Porque o que o homem escreve, o tempo apaga. O que o homem escreve, alguém vem e rasura. O que o homem escreve, o tempo vem e apaga. Mas agora o que Deus escreve, podem apagar da tua vida o que o homem prometeu. Podem apagar da tua vida o que o homem disse. Podem apagar da tua vida o que o homem escreveu. Mas agora o que Deus escreveu, ninguém vai apagar. Aleluia! Cantará,
Moisés está recebendo as leis, os preceitos, o povo está se corrompendo. Moisés desce com as tábuas e a Bíblia diz que antes dele descer, ele vai escutar um alarido. Ele vai dizer: que barulho de culto é esse? Culto não pode ser, pastor Jéssica, porque ninguém não me falou nada. Na agenda não tem culto, porque eu estou conversando com Deus no culto lá em cima, ele não me falou nada. E quando ele desce, o povo está se corrompendo. O texto diz que ele vai chamar Arão, e Arão vai dizer: Moisés, o povo me pressionou, eu joguei ouro no fogo e saiu esse bezerro. O texto diz que Moisés vai pegar a maior riqueza que ele já tinha posto a mão, a maior riqueza que Deus já havia lhe dado. O texto diz que ele vai as arremessar, ele vai as partir, vai passar no fio da espada, os idólatras e rebeldes, vai restaurar a ordem do culto. Deus vai voltar a ser o centro do culto. Aleluia! Deus vai voltar a ser o centro do culto. Mas Israel tem os preceitos, pastor Fernando. Israel tem os mandamentos, mas Israel não tem o basilar, que são as duas tábuas do testemunho. Israel não tem as leis, Israel não tem as tábuas. E o Senhor Deus, no capítulo 34 do Êxodo, vai chamar Moisés e vai dizer: Moisés, cadê as tábuas? Ele vai dizer: Senhor, em momento de fúria eu quebrei. Tu quebrou? Quebrei. Eu fiquei enfurecido e quebrei as tábuas. E aí eu preciso abrir um parênteses para tentar me conjecturar na Bíblia e me apoiar nela. No livro do Êxodo, capítulo 24, verso 12, está escrito: sobe-me ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que eu escrevi para os ensinar. Lendo esse texto, obreiro Lucas, lendo esse texto, eu digo que Deus lavrou as tábuas. E quando eu falo lavrar, significa produzir. Eu digo que no capítulo 24, Deus lavrou, porque está escrito: sobe-me ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra. Ou seja, já está escrito: toma, Moisés, passa para o povo. Estas tábuas, Moisés as quebrou. Estas tábuas, Moisés as partiu. E deu o Senhor a Moisés, no capítulo 34, verso 1, o que se compreende? Que as tábuas que uma vez Deus confiabilizou a Moisés, ele as quebrou. As tábuas que uma vez Deus confiabilizou a responsabilidade de um povo a Moisés, ele as partiu. Então Deus vai dizer para ele no capítulo 34, pastor Fernando: de manhã cedinho você sobe o monte, que eu vou escrever novamente tudo o que estava escrito. Agora vamos trazer para essa noite. Eu não sei como está a tua história, eu não sei há quanto tempo caminhas com Deus, eu não sei há quanto tempo tu pelejas, eu não sei quais são os intempéries e nem tampouco as adversidades que você tem enfrentado. Não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu ponto fraco e não sei aonde você pode ter errado. É possível que na nossa trajetória você possa ter quebrado aquilo que uma vez
vez Deus lhe confiabilizou a você. É possível que uma vez que Deus lhe confiabilizou algo, você as destruiu. É possível que algo que uma vez Deus lhe confiabilizou, você quebrou. Mas calma, não se desespere, não, pregador, de maneira nenhuma, porque aquilo que você quebrou, Deus está disposto a escrever novamente. Aleluia! Ele diz: eu escreverei novamente. Não vou acrescentar uma vírgula e nem colocarei um ponto final. Tudo que estava escrito nas tábuas, eu vou escrever novamente. Aleluia! Agora preste atenção aqui. As tábuas, elas são perecíveis, pastor Fernando. As tábuas se quebram. As tábuas podem ser destruídas. As tábuas podem ser partidas. É possível que aquilo que Deus lhe entregou um dia, você quebrou. É possível que aquilo que Deus uma vez lhe confiabilizou, você quebrou. É possível que aquilo que uma vez Deus te entregou se desfarelou. Calma, o que é perecível acaba, o que é palpável acaba, o que é concreto se despedaça. Mas agora o que Deus escreve, oh, aleluia, aleluia. O que é palpável se despedaça, o que é palpável se quebra. Mas na tua vida não vale o que se quebrou, não vale o que se partiu. Na minha vida e na tua vida vale o que Deus escreveu. Aleluia! E o diabo levou Jesus para o alto do templo e disse para ele: adora-me, esta glória pode ser tua. Jesus vai dizer: Satanás, isto é efêmero, isto passa. Eu prefiro ficar com aquilo que está escrito. Então vem cá, Jesus, vende essas pedras. Se tu és filho do homem, transforme elas em pães e mate a tua fome. Satanás, pão é perecível, pedra demora, mas também acaba. Eu prefiro ficar com aquilo que está escrito. E levou Jesus para o pináculo do templo e disse: adora-me, Satanás. Eu prefiro ficar com aquilo que está escrito. Satanás, pegue seus panos sujos, enfie na mochila, bate retirada na vida deste irmão, bate retirada na vida desta irmã, bate retirada na vida deste jovem, bate retirada na vida deste adolescente. Eu vou mais além. Satanás, bate retirada do Rio de Janeiro, bate retirada do Brasil, bate retirada do DIC, porque a igreja fica com aquilo que está escrito. Deus vai escrever novamente. Deus vai escrever novamente. Não vale o que se quebrou, vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Deus vai reescrever tua história. Deus vai reescrever tua chamada. Deus vai reescrever teus sonhos. Ou levanta a sua mão para você receber essa palavra profética. Deus vai reescrever teu casamento. Deus vai reescrever a tua história. Não vale o que se quebrou, vale o que está escrito. A Bíblia diz: pela boca e punho de Paulo, vós sois uma carta aberta, escrita e lida
tinta em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o vosso coração. Quando Jesus está dizendo: traga-me as pedras iguais, traga-me as pedras não diferentes da que eu te dei, eu quero tábuas iguais. É Deus dizendo para mim escrever de novo algo na tua vida. Eu quero aquele coração. Qual coração? Aquele coração de quando eu te fiz promessas. Aquele coração de quando tu chegava na igreja e dizia: vou marchar, vou sair nadando na graça e no poder e no conhecimento. Eu quero aquele coração de anjos. Oh, aleluia! Eu quero aquele coração. Não me traga um coração doentio, não vou escrever. Não me traga um coração ciumento, não vou escrever. Não me traga um coração de gelo, não vou escrever. Eu quero aquele coração de novo do início. Esse sim eu vou escrever novamente. Não vale o que um líder por aí diz, obreiro Lucas. Não vale o que o influencer digital por aí diz. Aleluia! Não é porque tem milhões de seguidores que vale o que ele fala. Vale o que o Deus Todo-Poderoso escreveu. Aleluia! Moisés levantou bem cedo. É um resfriado. Moisés levantou bem cedo e lavrou as tábuas e subiu. Eu imagino a mente de pregador que foi mais ou menos assim. Moisés subiu, raios e trovões acontece. Moisés diz: já era, Jeová bradando. Eu imagino, pastor, que Moisés chegou no alto do monte e colocou as pedras assim. Jesus chega no monte e disse: Moisés, vai para o lado e deixa comigo. Número 1. Número 2. Número 3. 4. 5. que enquanto ele escrevia, ele era encharcado de glória. A primeira vez que Moisés subiu o monte teve glória? Claro que teve, porque aonde Deus está, há a manifestação da glória, mas não há indícios de que ele era encharcado. Teve mais glória na segunda do que na primeira. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Oh, aleluia! Quem quis sepultar os teus sonhos? Quem quis sepultar a tua chamada? Quem quis sepultar teu casamento, a tua história? Vai ver você renascendo das cinzas, mais forte, mais fortificado. Satanás
14, Jó vai fazer um paralelo entre o homem e a árvore. Jó vai fazer, se eu não me engano, do capítulo 1 até o verso 14, 15. Jó vai fazer um paralelo com Deus entre o homem e a árvore. Senhor, as árvores dão seus frutos, caem, é cortado o caule, é cortado os galhos, mas ao cheiro das águas brota renovo. O homem não, já diga, o homem não. O homem tomba, morre e acabou. A árvore não. A árvore ela é cortada, os frutos, os galhos, o tronco, até que apodreça o seu tronco, mas ao cheiro das águas brota renovo. É Deus dizendo: crente, antes de crescer para cima, tem que crescer para baixo. Tudo que pastor Elcio de Assis diz, tudo que nasce grande é monstro, sonho nasce pequeno, chamada nasce pequena, mas não permanece pequena, porque o teu último estado será melhor do que o primeiro. O final das coisas são melhores do que o início. Crente não é árvore de Natal. Por quê? Porque a árvore de Natal é muito bonita, mas se tocar nela, ela tomba. Crente tem que ter raiz. Antes de crescer para cima, primeiro cresce para baixo. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que está fortificando as tuas raízes. Deus me trouxe aqui para te dizer que antes de você crescer para cima, você primeiro cresce para baixo. A chamada não morreu, não, o sonho não está morto, o sonho do empreendedorismo não morreu. Calma, eu estou te preparando primeiro para baixo. Quando eu te estruturar embaixo, você depois vai crescer em cima. A luta vem, o diabo manda, ele corta os galhos, fala. Aí o capiroto chega no inferno e diz: cortamos uma árvore. Aí Satanás fala para o capiroto subordinado: volta lá e vê como é que tá. E aí, cortou? Chefe, eu cortei o galho, as folhas, apodreceu. Estamos em polvorosos aqui para comemorar. Calma aí, chefe, é porque no mesmo lugar que apodreceu, está nascendo um brotinho bem aqui. Oh, canta lá, Maraxandá. Parece que eu escuto os demônios gritando e falando: sai daí! É porque a raiz desse crente está profunda e deve ter encontrado água. Vai vir mais forte! Oh, cadê quem pode adorar? Quem pode? Quem pode adorar? Quem pode adorar? A tua chamada não está acabada. Oh, levanta a tua mão para receber essa palavra profética. A tua chamada não está acabada. Os teus sonhos não estão acabados. Lavrou as tábuas, subiu novamente. Tem glória de Deus aí para a tua vida. É sério. Aleluia! Cantarava, chantarava. Quem renova para você neste culto de hoje? Não vale o que se perdeu, não vale o que se partiu, vale o que Deus escreveu. E aquilo que Deus escreveu, Satanás não passa borracha. Aquilo que Deus escreveu em tábuas de carne, Satanás não arranca. Aquilo que Deus te deu vai produzir